Olá, muito bom dia para todos vocês que estão aí nos acompanhando desde a primeira hora do agro. Tá começando a partir de agora, Pre-Market agora aqui da BMC News comigo, Débora Oliveira, a participação dos nossos comentaristas. Hoje teremos o Eduardo Garuffi, Marco Prado, chegam por aqui daqui a pouquinho, o Guga Almeida também. Então já quero, antes de tudo, agradecer pela sua audiência. Segunda-feira, meu povo, segunda-feira, dia 8 de maio. Semaninha somente começando, então vamos lá, já começando a falar também das expectativas desse mercado por aqui para essa segunda-feira, porque a maioria dos mercados estão iniciando essa semana aí um pouco mais calmos, depois desse rally que a gente acompanhou na sexta-feira, né? Na Europa a gente tem um viés de alta, mas Londres está fechada por feriado, né? Na abertura dessa semana. Deixa eu já atualizar vocês aqui como que a gente vem com as bolsas por lá. DAX sobe levemente, 0,17 agora nesse momento. A gente tem CAC na França subindo 0,29%, como eu falei. A gente segue com o FTSE no Reino Unido, né? Fechado por enquanto. Nos índices futuros nos Estados Unidos, a gente tem Dow Jones futuro subindo 0,21 agora, S&P 500 futuro 0,16, Nasdaq futuro 0,30, né, por enquanto de alta. Mas o dia não traz indicadores econômicos relevantes. Nessa manhã, o destaque então fica para a continuidade da recuperação dos preços das ações dos bancos médios e pequenos americanos. Também um avanço em algumas commodities, como o petróleo e também o minério de ferro. Olha só, na segunda sessão dos contratos futuros de Dalian, na primeira sessão dos contratos futuros de Dalian, a alta foi de mais de 5%, 5,02% de alta para o minério de ferro. Já no petróleo, a gente tem agora aqui, ó, em relação ao petróleo Brent, uma alta de 2,39% a 77 dólares e 10 cents. O barril do petróleo, o WTI sobe agora 2,75%, com o barril do WTI aí acima novamente dos 70 dólares, a cotação é de 73 dólares e 30 cents nesse momento. Lembrando que na semana passada, os ativos domésticos fizeram a festa, né, com esse salto aí de 3 mil pontos do índice Ibovespa, a gente voltando a fechar acima do patamar dos 105 mil pontos, muito favorecido pelas ações de commodities e também, claro, a queda forte do dólar. Na curva de juros, né, nos DIs futuros, investidores esperam a ata do Copom, que pode avançar em relação aos sinais da boa vontade aí citado pelo comunicado, de como referência aí o risco menor de uma retomada dos ajustes da Selic, que permaneceu mantida em 13,75, pelo menos foi o que a gente teve. Vamos então ficar de olho nessa ata do Copom. A semana é de agenda movimentada também pelos dados da inflação aqui no Brasil, né, com o IPCA na sexta-feira e nos Estados Unidos temos inflação por lá na quarta. Outros destaques da agenda são, como eu já falei, a ata do Copom, que sai amanhã, a produção industrial de março na quarta-feira e os balanços de Petrobras na quinta e também de Itaú. Além disso, existe a expectativa pelos novos diretores do Banco Central. Na última sexta-feira, em entrevista à CBN, Fernando Haddad desconversou sobre a possibilidade do seu secretário executivo, Gabriel Galípolo, ser indicado, mas disse que o economista pode assumir várias posições no governo. Ainda lá fora, tem balança comercial da China na noite de hoje. A gente vai ficar acompanhando para poder trazer tudo aqui em primeira mão para todos vocês. Para falar da expectativa desse mercado para essa semana, a gente vai com ele, nossos comentaristas. Hoje por aqui a gente tem Marco Prado, Eduardo Garuffi, né? Temos também Guga Almeida, todos aqui reunidos já comigo. Ótimo dia, garotos! Ótima semana para todos nós. Segunda-feira só começando, né? Temos aí alguns dados importantes essa semana aqui no Brasil, já adiantei um resuminho aqui, mas é claro que eu quero um olhar de vocês, depois a gente ter terminado a semana com esse rally expressivo aí no índice Bovespa, né? Começando então a semana com o mercado lá fora, pelo menos uma sinalização de alta. Será que a gente continua com essa festa de rally nesse Bovespa? Como que está a expectativa de vocês para essa semana, garotos? Bom dia! Bom dia. Semana começa aí com uma expectativa, um viés positivo nas bolsas, né? Bom dia, Débora. Bom dia, Edu. Bom dia, Guga. Quem está assistindo, tô meio no híbrido aqui, é bem diferente. Débora, acho que essa semana começa com viés positivo. A bolsa aí teve uma alta significativa na sexta-feira, impulsionada muito pela Petro, né? Fez uma alta também, e esse movimento persiste nessa segunda-feira. A gente pode ter aí uma bolsa, uma semana positiva para o Brasil. A gente tem, como você disse,
IPCA na sexta-feira, que pode contribuir até mesmo para um sonhado corte de juros do governo já na próxima reunião do Copom, né? Se a gente vier um IPCA abaixo da expectativa, é a projeção do mercado. Então, assim, tudo indica que essa semana não perde a volatilidade, mas que será uma semana otimista, já que o principal papel que derrubou a Bolsa Brasileira esse ano, a Vale, parece que pode ter um esboço de reação aí nesse início de semana. Perfeito. Garuffi, você segue otimista aí com essa alta dessas commodities que a gente teve na sexta-feira? Hoje, pelo menos, lá em Dalian, tem uma alta ali desse minério de ferro, a gente começando também com o petróleo. A gente sabe que isso acaba sendo positivo também para o Bovespa, pode acabar impactando bastante o cenário local, né? Bom dia a todos. Bom, Brasil abaixo das médias, né? É interessante que ele está abaixo das médias, o Ibovespa, mas também o dólar, né? O dólar, a gente veio falando bastante aqui com vocês de uma média histórica do dólar, ele está se mantendo abaixo dela, mas o Ibovespa ainda estou o mercado brasileiro ainda estou um pouco cauteloso, tem uma faixa, aquela faixa de 110 é bastante congestionada, tem bastante vendedor, acima de 110, 115 mil pontos, então eu tomaria um pouco de cuidado, é um ambiente bastante indeciso essa faixa de preço, quem está comprando, quem está apostando a favor de um cenário positivo, eu iria sempre com um pouco de cautela, porque stops agora estão caros. Se você quer comprar um risco um pouco mais alavancado, para quem compra um risco um pouco mais alavancado, tem que tomar cuidado com o cenário que está agora, especialmente por ser bastante lateral, bastante congestionado aí no Ibovespa, especialmente. Guga Almeida, você que estava ali com o dedo no gatilho esperando ali a oportunidade, cenário mais otimista, uma visão otimista aí, inclusive, na sexta-feira, Débora, é difícil se manter otimista ali contra um pessimismo da galera no geral, mas aí na sexta-feira a gente viu um rally acontecer, né, Guga? Bom dia para você. Bom dia, Débora. Bom dia, pessoal. Pois é, né? É aquilo que eu venho falando já há alguns dias. Eu acho que a surpresa dentro de um cenário onde todo mundo conhece muito bem o que está acontecendo de negativo seria algo o mercado se movimentar de forma positiva. Na sexta-feira fiz ainda dei algumas cutucadas, né, nos pessimistas, perguntava, e aí, será que o mercado mudou? E o pessoal, puxa, não estou entendendo o que está acontecendo. O pessoal falava muito sobre isso. E isso, dentro do que eu venho estudando, né, e praticando nesses anos todos, faz muito sentido, né, acreditar assim, que podemos ter uma alocação novamente no mercado, né, de forma mais intensa. Obviamente que a narrativa não é clara ainda, né, os são muito bem definidos, mas isso traz uma percepção, né, de que, parece que a gente encontrou um fundo no Ibovespa. Né, eu acho que a gente conseguiu encontrar aí, de fato, um fundo no Ibovespa. Podemos ter surpresas positivas. O Marco Prado colocou aí que, dependendo do IPCA, né, a gente pode até esperar que possa ter aí um corte na taxa de juros na próxima reunião. Acho um pouco otimismo demais, mas já é um pensamento que permeia, né, nos participantes, que faz com que eles estejam mais estimulados aí às compras. E uma vez que o mercado está vazio, né, o mercado de fato está vazio, podemos sim ter aí uma surpresa positiva e quem sabe o mercado começar a ter entrar, né, num certo rally e jogar para um patamar mais acima. Ainda mais se pegar os stops aí desvendidos, que nem o Garuffi colocou aí na região dos 110 mil pontos, por aí. Seria interessante. Mas eu, de novo, né, meu viés, meu pensamento, eu venho trazendo aqui para dia após dia um certo otimismo nessa região de preço. Tomara que dê certo. Perfeito. Bom, falando um pouquinho sobre aquela saga da Eletrobras, meninos. A gente já até comentou um pouco sobre isso aqui na semana passada, mas o presidente Lula entrou por meio da AGU, né, com ação de inconstitucionalidade no STF contra a limitação do poder de voto de 10% da Eletrobras, alegando que ele detém, que a União, na verdade, né, detém 43% da empresa privatizada em junho de 2022 pelo governo Bolsonaro. O Coletivo Nacional dos Eletriciários vai entrar nessa segunda-feira com pedido no Supremo para ingressar no processo com a função de fornecer subsídios na ação direta de inconstitucionalidade proposta pela AGU contra o modelo de privatização da Eletrobras.
No sábado, Lula também disse em Londres que pretende entrar com outra ação questionando a privatização da companhia. Na sexta-feira, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, anunciou a abertura de um novo programa de demissão voluntária após ter tido êxito, né, no PDV a aposentados ou possíveis, né, de aposentadoria, com 2,5 milhões ali, 2.500 pedidos ali, adesões, né, na verdade, voluntárias. Dessa vez, o objetivo é enxugar o quadro de pessoal e atingir mais de 1.500 empregados. E aí o meu questionamento que eu quero repercutir aqui com vocês, meninos, né? Cada um guardado ali na sua, né, determinada análise, inclusive, Guga, se você já puder ir preparando aí o gráfico de Eletrobras para a gente dar uma olhada, que a gente muito vem falando aqui, aliás, sobre o preço do que a gente tinha na ação, naquele momento da notícia ali saindo da privatização, houve aquela oportunidade das pessoas que tinham FGTS de entrar, né, no papel, de comprar o papel, reverter o valor do FGTS, entrar no papel, só que dali para cá o papel já perdeu bastante, né, valor, ou seja, essas pessoas que entraram naquele momento, muitas que nem negociavam na Bolsa, estão aí com prejuízo, né? Eu queria que a gente pudesse trazer um pouco dessa análise, mas com os meninos aqui, Marco e Garuffi, essa movimentação ali da Eletrobras, a gente até já introduziu um pouco desse assunto na semana passada, né, Marco? Traz bastante coisa à tona, uma das é dessa incerteza, essa insegurança, né, para o investidor de como que decide entrar numa empresa que até então você tem um cenário, agora é uma empresa privatizada, depois não é mais, o governo decide voltar atrás e o governo atual tem andado com isso, tem batido bastante a tecla. Agora, na prática, o que a gente já tem é uma contestação sobre a questão do direito de voto da companhia ali na mão da União. O que pode mudar para o investidor nesse cenário? Muda alguma coisa realmente ou não, ou só se realmente for revertida essa privatização? E mais, vocês conseguem acreditar que o executivo vai conseguir realmente para frente com essa desfeita aí de privatização? Ô Débora, é assim, a gente tem que entender, era mais fácil o presidente Lula falar quem que ele quer nomear nos cargos, do que ficar fazendo uma manobra para poder ter uma fatia maior da Eletrobras, para poder disponibilizar o cargo para quem ele quer. Por quê? Porque a Eletrobras, ela não foi privatizada apenas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A Eletrobras foi privatizada pelo Legislativo. Então, assim, e outra, é melhor você ter uma empresa mal privatizada do que uma empresa não privatizada. Assim, a gente sabe que privatização, ela abre espaço para mais uma gestão mais profissional, menos nepotismo. Então, assim, é claro, né? É claro, se o governo insistir em tentar fazer uma manobra diferente para isso, de uma forma no tapetão, isso sempre vai ser visto com maus olhos, não apenas a Eletrobras, mas possíveis outras privatizações, né? Então, assim, eu acho que ele não vai ter força para isso, e ele acho que vai ser vencido aí, porque a manobra vai ser muito grande, como eu disse, ele vai ter que travar uma briga com o Legislativo, e eu acho que essa ele não leva, não. Garuffi. Um país onde você reverte uma privatização não tem segurança jurídica, né? Você, como investidor estrangeiro, pensa em investir fora do seu próprio país, você já arrisca o Brasil, porque você fala, bom, vai que eles revertem a coisa. Então, como o Marco falou certinho, pô, o Legislativo aprovou, tava todo mundo, não foi só o Bolsonaro que fez a privatização. Tá ruim, tá bom, tá feito. E o governo atual, que faça do jeito ou não as coisas para o futuro. A gente tem que ter um pouco de segurança jurídica nas coisas que acontecem aqui, porque senão a gente acaba indo por um caminho ruim. Guga Almeida, olhando no gráfico, o que a gente tem de fato é que realmente aquelas pessoas que entraram ali no momento da privatização agora, né, não estão ali num cenário. Essa é a realidade, é o fato, né? Com certeza, é um fato. Começou a falar da Eletrobras, começou a me vir a música do Titanic na cabeça, e não parou até agora. Estou cantando ela até agora, assim, imaginando o evento e as pessoas, mas tudo bem, né? Quando eu olho para o gráfico, não sei se conseguem colocar aí na tela, o cenário que eu consigo traçar, uma vez que a gente já teve toda essa correção, né, e concordo com o posicionamento do Marcos, né, em relação
que essa eu acredito que o governo não leva, né, mas o barulho está feito. Né, a gente não pode ter essa insegurança jurídica no Brasil, né, nos dias de hoje. Então, olhando já para tudo que já fez, né, todo o ciclo de correção já encerrado, todo esse movimento de alta que já aconteceu aqui, onde a gente sai da casa dos R$30 e volta para 35, né, e agora meio que lateraliza nos últimos pregões, né, quando eu olho para esse cenário, eu vejo o seguinte: olha, meu pior nível de preços para a Eletrobras agora seria voltar para a região dos R$30. Né? Então, dentro desse momento e tal, seria, poxa, eu volto, se por acaso voltasse a R$30 meio que rápido agora no curto prazo. Tá? Mas também já me parece que tem aqui uma situação já de fundo. Tá? E aí a melhora do movimento, né, da Eletrobras, acho que se por acaso vier para essa região, né, é para voltar ali para 37, quem sabe no melhor dos mundos, dependendo do que for acontecer, voltar para a região dos 42. R$42. Então, esse seria o nível aqui, né, a região que eu consigo enxergar assim, que dá para a gente trabalhar. Por enquanto está no meio do caminho, né, bem no meio do caminho, bem difícil agora de tomar posição. Né, acho que, se por acaso no curto prazo correr aqui para R$37, né, 37,20, né, é um bom preço para o mercado voltar a corrigir, né, a cair. Acho que não passa num primeiro momento dessa região. Agora, se nós formos para baixo, o mercado muda de mão. Acredito que a gente caminha dentro dessa narrativa que o Marcos falou, e aí depois, né, que as coisas, que o tempo passar e as coisas se clarearem, quem sabe ir para 37 ou até mesmo 42. Perfeito. Mudando um pouquinho de assunto agora, meninos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, falando um pouquinho agora do cenário, disse nesse domingo que não há boas percepções para evitar uma calamidade econômica se o Congresso não aumentar o limite do teto da dívida de mais de 31 trilhões de dólares nas próximas semanas. Em entrevista à ABC, ela não descartou a possibilidade do Biden agir por conta própria para impedir um default, invocando a 14ª emenda da Constituição, que permitiria ao governo, emitir novas dívidas se ficasse sem recursos. Segundo Yellen, o aumento precisaria ocorrer antes que o Tesouro fique sem dinheiro para poder operar, que pode acontecer antes mesmo de junho. E aí eles simplesmente não teriam condições de cumprir todas as obrigações e o caos se instalaria. Opinião aqui de vocês em relação a essa questão. Muito tem se falado sobre arcabouço fiscal aqui no Brasil, sobre, né, dívida, sobre arrecadação. Mas parece que o cenário lá fora também não é muito diferente, já existe ali uma grande preocupação sendo levada até mesmo ao Congresso. Temos também essa situação dos bancos, né, regionais dos Estados Unidos, que aí se coloca em muita dúvida. Coloca-se em dúvida o sistema bancário, né, nos Estados Unidos. Qual que é a análise que vocês fazem quando a gente tem uma pessoa como a Janet Yellen chegando e pedindo, né, por esse aumento da dívida? Vocês realmente acreditam em default? Vocês acreditam que algo vai ter que ser feito ali por parte do Biden? Qual que é a análise que vocês fazem disso? Bom, a análise é o seguinte, né? Se os Estados Unidos estão com um problema financeiro, você imagina a gente, hein? Você imagina eu, né, Débora? Imagina nós aqui. Realmente, sim. Mas o que acho que o leva de forma um pouco mais tranquila essa situação é a antecipação do problema, né? A Janet Yellen, que é secretária do Tesouro americano, que já foi presidente do Banco Central americano também, está antecipando um problema que já teve no governo Trump. Então, assim, se eu não me engano, é em junho ou julho, que teoricamente o Tesouro ali não teria mais condição, o governo teria algumas inadimplências. Eu acho que o Biden, como um cara que quer se reeleger, e o próximo candidato provavelmente vai ser o Trump contra o Biden, eu acho que ele não vai levar isso a ferro e fogo no Congresso americano, ele deve levar isso de forma política, porque uma coisa o Biden é, um excelente político. Pode não ser um bom presidente, mas um bom político ele é. Garuffi.
Pois é, essa briga, essa queda de braço é comum nos Estados Unidos, não é o primeiro, não é o último, aconteceu com o Trump, com outros presidentes, problemas orçamentários, problemas de fluxo de caixa, é comum acontecer nos Estados Unidos, é a hora que a oposição usa como barganha para conseguir algum terreno, então acredito que é uma antecipação realmente muito grande da Yellen prever isso, não sei qual foi o motivo por trás, já comentar isso, já colocar isso em pauta, mas eu não vejo como um problema de fato que vai acontecer nos Estados Unidos. No fim das contas, eles conseguem aprovação do Congresso, resolve o fluxo de caixa e segue a vida. Falando de Estados Unidos, Guga, vamos de cenário desse dólar, expectativa, a gente entrou a semana, aliás, encerramos a semana, né, com o dólar aí abaixo de R$5, a gente até falou um pouco sobre esse patamar, eu acredito que o teu cenário não deve ter mudado em relação a isso, mas a gente pode seguir nessa semana, nessa casa ali dos 4,90, chegando ali aos 4,80 talvez, que era ali uma média que a gente já vinha fazendo ali de análise? Acredito que sim, Débora, tá? Acredito que sim. E se nós perdermos o 4,90 e ficarmos trabalhando na região de 4,80, eu acredito que toda a narrativa, né, de local, aqui pelo menos Brasil, né, poxa, será que faz sentido estar ainda dolarizando o capital no curtíssimo prazo, vai ser questionado, né? Principalmente por causa desse movimento, né, todo da moeda chinesa, todas essas... Enfim, né, todos esses ventos que a gente vem vendo ser soprados ao longo deste ano, né? Só que a gente não pode esquecer que os ativos, né, internacionais, eles são muito melhores do que os ativos, né, no Brasil, quando a gente olha para a Bolsa de Valores e potencial de crescimento, uma vez que eles têm escala global, né? Então, assim, eles têm muito mais potencial do que a gente. Então, tem que meio que olhar para a qualidade dos ativos internacionais, menos para a paridade, né, dólar real, tá? Mas, quando a gente olha para cá, né, quando eu olho aqui para o cenário do dólar, né, principalmente eu vi que muito apertados, né, então os upsides, né, muito apertados, e o movimento de correção, o movimento para baixo, para continuar lá trabalhando em direção aos R$ 4,81, R$ 4,815, né, se quiser um número preciso. Então, é para cá que eu estou olhando, né? Esse é o cenário que está traçado, e é para cá que eu acredito que o mercado vai se movimentar. Perfeito, Guga. Eu quero o seu recadinho final, então. Eu vou ter que me despedir de você aqui mais cedo, 9 horas. Então, deixa seu recado final aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Você que já vinha mais otimista, com o dedo no gatilho, que eu lembro que você falou sobre. Só observando aí, o que pode ser uma boa oportunidade para poder o pessoal deixar no radar essa semana? Gente, a gente não pode esquecer que as commodities caíram bastante nesse ano, né? Ao redor do mundo. E os ciclos todos, ao meu ver, assim, os ciclos de curto prazo, eles foram feitos, né? Houve a correção. E, por exemplo, hoje mesmo, né, minério de ferro subindo 5% lá fora, né? Então, esses movimentos, quando a gente olha para a Vale, né, que todo mundo estava vendo ali o movimento de correção, atingiu os objetivos de queda e tudo mais, né? Só essas respostas de curto prazo, elas já mostram, né, com muita força, com muita nitidez, o que está por vir ali na frente. Então, eu venho falando, né, a gente tem que, nessa altura do campeonato, quando a gente teve 3 anos de correção, mesmo que as coisas estejam mais tangíveis, né, se a gente for olhar lá em 2008, a queda mesmo, os circuit breaks, começaram a aparecer em outubro. Outubro do ano, então ficou 3 meses ali, né, 3 meses, ficou ali em correção, depois o mercado teve todo aquele rally em 2009. E aí as pessoas elas acabam não conseguindo pegar os rallies porque elas ficam muito apegadas a todas as informações que estavam disponíveis durante o período de correção. Se a gente está aqui há 3 anos já corrigindo, né, for interpretar que a primeira etapa de correção foi o evento, né, de Covid lá em 2020, né, tem que começar a fazer um exercício mental de ser mais otimista em relação ao mercado, porque senão, né, vindo o rally, não vai conseguir surfar, porque a gente tem todas as justificativas do porquê não estar posicionado em bolsa de valores, né, seja por juros, seja por que for. Só que os ativos eles estão extremamente baratos, a gente tem muito pouco participante no mercado posicionado, né, e para mim a assimetria está aí.
né? Então tem que fazer um exercício mental para conseguir enxergar positividade dentro do caos, para que possa depois surfar. Eu sei que tem muita gente que está com dificuldade, tem medo hoje de olhar, né, a positividade, né? Mas tem que olhar, tem que fazer esse exercício, porque o mundo ele vai sempre se adaptando, né? Os mercados vão sempre se adaptando, sempre se movimentando. Acho que eu quero deixar pessoal, tem que começar a ser otimista. Eu era um pessimista, estava sendo um pessimista, porque eu acreditava que os movimentos eram muito mais para de galinha, e faz aí um mês mais ou menos, né, que comecei a ser mais otimista aqui em relação ao mercado. Perfeito, Guga. Muito obrigada pela tua participação aqui conosco, parceria de sempre. Bom dia, ótima segunda-feira, ótima semana também, né? A semana tá só começando, tem muita coisa boa para acontecer por aqui entre essa semana e a próxima. É claro, conto com a companhia de vocês sempre. Então, me despeço de você, Guga. Eu continuo aqui com o Garuf e com o Marco Prado. Tchau, tchau. Até amanhã, Guga. Acho que já me despedi do Guga aqui, então tá bom, até amanhã. Deixa eu só trazer uma última informação aqui para vocês, antes da gente ir para um rápido intervalo. Olha só, o IPCS da primeira quadricemana de maio subiu 0,61% e acumula alta de 3,55% nos últimos 12 meses. Nessa apuração, né, 7 das 8 classes de despesas componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPCS partiu do grupo de alimentação, né, com a taxa aí de variação que passou de 0,67 na quarta quadricemana em abril de 2023 para 0,97% na primeira quadricemana de maio de 2023. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de transporte, saúde e cuidados pessoais, comunicação, despesas diversas, vestuário e habitação, educação, leitura e recreação. Foi o que a gente teve aqui de movimentação em relação aos dados da FGV, que foram divulgados agora aqui, já nessa manhã de segunda-feira. E aí uma última informação é de que a Petrobras está aprovando a decisão final de investimentos no bloco BMC-33 da Bacia de Campos. A entrada em operação está prevista para 2028 e é uma parceria com a Equinor e a Repsol Sinopec. A gente vai acompanhar a movimentação, a repercussão inclusive no papel. Enquanto isso, no pré-mercado americano, né, o EWZ, nosso índice da bolsa lá fora, sobe 0,42%. Bom, eu vou para um rápido intervalinho comercial, lembrando que você pode deixar o like na nossa programação, se inscrever aqui no nosso canal. Daqui a pouco eu tô de volta falando mais sobre Braskem. Será que vai ter movimentação aí com Prio e Enalta? A gente volta já falando sobre isso, então não sai daí. Deixa o like aqui, hein? Tô de olho.
Lembrar, tá? Fechamento da semana passada da sexta-feira, como foi? Pet, Cielpa 4 em seguida. E aqui, na ponta negativa, foi a Açaí que liderou perdas. Mas essa alta de Braskem chamou atenção, gente. Braskem disparou mais de 23% com a notícia de que a maior petroleira dos Emirados Árabes e o fundo de private equity americano, a Apollo, teriam feito ali apostas, né? Uma proposta de mais de 7 bilhões de dólares pelo controle da empresa. O valor é equivalente a um prêmio de 135% sobre o preço das ações no fechamento de quinta-feira, ou seja, R$ 47,00 por ação. Os bancos credores Santander, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco e Safra receberiam parte da dívida, né, de 14 bilhões em dinheiro e a diferença seria convertida em dívida com a nova companhia, segundo informou a imprensa na sexta-feira. Mas no finalzinho do pregão, um fato relevante da Braskem negou a proposta. A petroquímica divulga os resultados do primeiro TRI hoje, depois do fechamento do mercado. Bom, o fato de a empresa negar que a Novonor, a principal controladora, tenha recebido a proposta, pode impactar negativamente nessas ações dessa segunda-feira. Meninos, Garuf, eu estou aqui com você, inclusive, agora eu conto, inclusive, também, se você puder, com a sua análise gráfica em relação à Braskem. Você acredita que esse ruído, esse disse e não me disse, esse tipo de comportamento ali de notícias que acabam mexendo com o mercado, a gente sabe muito bem disso, não faz muito, e até vou daqui a pouquinho falar sobre Prio, porque saiu um fato relevante ainda há pouco aqui da companhia, entro já no assunto de Prio, mas, por exemplo, janeiro a gente teve aquele caso emblemático, né, de Renner vai comprar a C&A. O papel da C&A deu aquela disparada, daqui a pouco desmente tudo. Braskem, olha só, 23,62%, a companhia nem divulgou o resultado ainda, aí no final do pregão vem essa, né, não é bem isso, não é essa negociação, tudo bem que em relação a Braskem a gente já tem tido muito disse e não me disse, né, Garuf? Bom, devemos ter um dia de correção forte nesse papel, isso é o fato, né? E geralmente quando acontecem essas coisas com papel, qualquer papel, você tem um pouco de enxuga, a liquidez enxuga um pouco. Então quem é mais conservador sai, fundos que estão se posicionando também tomam mais cuidado, então o mercado em si se ajusta, fica um pouco sem liquidez e é por isso que tem movimentos grandes. Às vezes o investidor pensa que um grande movimento é muita gente trabalhando no papel, às vezes não é ninguém, às vezes é uma falta de liquidez que faz o papel se mover, é aquilo que a gente chama de volatilidade. Então na abertura, né, a gente vê um dia aí de quase 24% de alta, mas ainda olhando o gráfico diário, ainda é um papel em tendência de baixa. Então esse é um tipo de configuração de dia, obviamente com uma amplitude, uma volatilidade muito acima das médias, muito acima do comum, mas eu tomaria cuidado. Esse tipo de movimento muito grande, ele tende a gerar, isso a gente costuma chamar na análise técnica de um possível movimento climático, né? O que quer dizer um movimento climático? Que é o mercado reagindo a alguma coisa que aconteceu, como por exemplo notícias. Normalmente são notícias, é alguma situação que está acontecendo que o mercado avalia como importante, depois as pessoas se acalmam, as pessoas pensam, refletem e o movimento acaba não tendo continuidade. Então, fica aqui uma sugestão para quem está de olho em Braskem, olhar o dia de hoje. Tá? Se o dia de hoje for um dia de continuidade, o que é um dia de continuidade? É um dia que a abertura esteja acima do fechamento de ontem e que você veja algum tipo de continuidade altista. Se a gente não vê uma continuidade altista ou o mercado fazer um dia de baixa, mesmo que seja um dia de baixa mais alto, toma cuidado, porque muitas vezes o mercado acaba sentando e começa a fazer correções que podem tranquilamente voltar nessa faixa aqui de 21, 20, então bastante cuidado. Isso não é necessariamente um dia, uma configuração gráfica que é um gatilho de alta. Pode ser. É mais importante ficar de olho na continuidade desse movimento do que no movimento em si. Débora. Perfeito. Bom, e aí, né, como eu vinha dizendo, ainda tivemos esse caso de Prio. Deixa eu só trazer o fato relevante aqui para o pessoal, viu, Garuf? Porque a Prio negou, agora pela manhã, nessa segunda-feira, né, negou haver qualquer tipo de tratativa, negociação ou acordo a respeito de uma potencial aquisição de participação da Enalta. O comunicado vem após a notícia
veiculada pela coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo, sobre a intenção da Prio em comprar cerca de 28% de participação da Enauta. Segundo o jornal, a compra seria referente a um percentual pertencente hoje ao Bradesco e ao Santander. Na última quarta-feira, a Prio divulgou seu balanço referente ao primeiro trimestre desse ano. Já a Enauta deve apresentar o seu resultado na próxima quarta-feira. Até o momento, as companhias não tinham falado ainda sobre essa negociação e agora, nessa segunda, agora pela manhã, saiu esse comunicado aqui, saiu então esse fato relevante por parte da Prio. E aí vamos lá, quero trazer agora, Marco Prado já está aqui comigo. Marco, não sei se você estava conseguindo ouvir o que a gente estava falando. De fato, novo, a repetição, né, daquele disse, não me disse, sai uma notícia, sai uma especulação e a gente vê uma grande movimentação. Bom, no caso de Prio e Enauta, a gente já está vendo o fato relevante da Prio saindo na frente, né? Daqui a pouco eu quero que o Garuffi possa trazer uma análise, inclusive, do que a gente pode ter dessa movimentação, né, no papel, do impacto dessa notícia, desse fato relevante no papel. Mas, Marco, como que você vê esse tipo de atuação? Notícias que são ventiladas, especulações e que acabam, né, impactando bastante, fazendo o preço de uma forma expressiva nos papéis, aquele efeito manada ali nos papéis, e depois ali fica a liquidez totalmente atingida, né? Qual que é a tua análise em relação a isso? Lembrando que não é o primeiro caso, a gente vê isso já se repetir milhões de vezes, né? Olha, o acionista ele tem que ter o fato relevante apenas com o contrato assinado e dinheiro na conta da empresa. Caso ao contrário, as propostas elas devem ser apenas especulação, como você mesma disse. A gente teve a Braskem aí com o Abu Dhabi National aí, com essa proposta de 31, acho que de reais, 7 bi de dólar, né? Deve dar alguma coisa em torno de 31 de reais, e que o papel iria para quase 30 reais, fechou aí com 23, 24. E hoje, né, essa notícia desmentida na sexta-feira à tarde, não existe nada. Então, teoricamente, a alta de 20% que teve na sexta é para ser devolvida hoje, porque não tem dinheiro na conta, não tem contrato assinado. Então, assim, realmente é difícil, né? Essas informações, quando são ventiladas ao mercado, ela tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E ainda bem, né, dos males o menor, que é uma notícia específica de um ativo, de um papel. Você imagina quando é uma notícia que vaza, que compromete toda a estrutura do mercado, né? Então é aquela história. O acionista, só quando o contrato está assinado pela empresa, o dinheiro está na conta, gente, olha, tá valendo, vendemos uma parte aí para fundo X, Y, Z, e a gente agora tem um poder de aquisição maior. Caso ao contrário, é tudo blefe. Garuffi. Falando de Prio, né, a gente tem uma média de volatilidade nesse papel de 3,5%, 4% ao dia, especialmente nos últimos tempos. Então, quando você vê uma alta de quase 5%, que aconteceu na sexta-feira, não é muito fora do padrão, tá? É diferente de Braskem, que teve um grande estouro de volatilidade. Então, eu não me preocuparia, especialmente com Prio, sim com Braskem. Então, o Braskem, para mim, é um papel que se você está colocando aqui, olha, no diário, tá? Uma volatilidade bem igual aos últimos tempos. Então, o que eu quero dizer com isso? Dias de 3%, de 4%, de 2%, de 2,5%. Então, ainda está bastante lateral, ainda está numa faixa bastante lateral. Eu tomaria cuidado em tomar qualquer conclusão nela. Não vejo um grande... Na verdade, oportunidades compradoras vieram desde que ela chegou numa média histórica de 200 dias, que é essa média aqui longa, que ela tende a ser fundo nos últimos tempos. Então, quando a gente olha o gráfico, já no longo prazo, a gente desce já nos últimos 2, 3 anos, você vê uma média de 200 dias como um suporte, ou seja, é um lugar baixo onde os compradores voltam a aparecer. Então, para quem usa análise técnica, quem usa gráficos, não tente setapizar as oportunidades que vocês acham. Tentem compreender como os players atuam em certas circunstâncias. Então, nesse caso de Prio, na média de 200 dias, é uma média que muita gente aparece, muito comprador volta a atuar, e é o que veio acontecendo tanto agora em março, quanto agora em abril, maio. Então,
Agora é um preço baixo perante o padrão, ou seja, se a gente confia que esse padrão de suporte que vem se configurando já há bastante tempo em Prio continuar funcionando, tende a ser uma oportunidade de compra. Mas sempre lembrando, você tem que ter claro os motivos que você entra e os motivos que você sai, de qualquer investimento que você faça. Então, a coisa mais desafiadora para o investidor ou para um trader é mudar os motivos no meio do caminho. Mudar os motivos geralmente dão resultados ruins. Se você entrar por um motivo gráfico e for sair por um motivo gráfico, procure se manter assim, sempre entendendo o que está acontecendo ao redor. Se você for entrar por um motivo fundamentalista, por indicadores fundamentalistas da companhia, também siga essas premissas e segue ela durante a posição que você toma, durante a tua investida. Então, para Prio é isso. Me parece uma oportunidade ainda interessante, Débora. Uhum. Perfeito. Eu tenho mais 6 minutinhos aqui rapidamente. Eu quero só trazer um questionamento aqui do pessoal do chat. O Albino Vieira está dizendo o seguinte: e as mineradoras sobem hoje com esse minério de ferro disparando 5%? Eu tenho aqui uma coisa que me deixa uma pulga atrás da orelha, tá, gente? A gente tem esse minério de ferro com a expectativa de retomada da China subindo, só que os produtores de aço do distrito de Fegna, na cidade de Tangshan, eu acredito que seja essa pronúncia, é o principal centro produtor de aço lá na China. Eles foram oficialmente solicitados pelas autoridades locais a intensificar os esforços para conter a sua produção de aço bruto, implementando planos de produção razoáveis ao longo desse ano, se tornando os primeiros lotes aí de usina da China a observar outra redução administrativa no ano na produção de aço bruto após cortes consecutivos 2021 e 2022. A Mistel apurou com fontes no mercado, essa é uma agência, né, internacional, então tá aí o principal produtor de aço da China. Eles foram, na verdade, o principal centro produtor oficialmente solicitados pelas autoridades locais a intensificar os esforços para conter a produção do aço bruto. Será que não pode ser isso aí que está dando esse gatilho desse aumento do minério e ser apenas uma alta pontual, meninos? Olha, acho que o minério de ferro essa semana, aparentemente no começo da semana, ele deve esboçar uma reação junto com a Vale, né? Ou, na verdade, a Vale esboçar uma reação perante o minério de ferro, já que a Vale representa 85% de queda do Ibovespa. Né? Então, de novo aí, né, representou uma queda significativa. Eu acho que agora essa retomada que a gente está tendo de alguns setores, o setor de banco melhorando bastante. Acredito ainda que a China já sofreu com a queda do minério de ferro nas últimas semanas, vamos nem falar nos últimos dias, nas últimas semanas. Tudo mostra que, assim, meio que o fundo do poço, sabe? Que daqui para baixo não deve ir mais. Então, assim, olhando o cenário de modo geral, é para pensar numa melhora, assim, não numa piora. Perfeito. Garuffi. Também estou de acordo com o Marco. A gente vê especialmente empresas ligadas ao minério aí tendo algum tipo de recuperação. A Vale é uma que eu sempre estou de olho porque ela teve bastante movimentação nos últimos anos de preço, especialmente depois do Covid, com todas as situações que ela passou também como empresa. Vou até colocar a Vale aqui, né? Eu gosto muito da Vale como empresa, né? Gosto muito da Vale como empresa. É uma empresa para se manter por muito tempo como uma empresa para o longo prazo, né? A Vale tem fundamentos muito bons e ela está começando a estar numa faixa de preço barata, ou seja, ela veio marcando um preço, uma faixa, né, entre 100 a 60, de 60 a 100 ela vem trabalhando nessa faixa desde o Covid. Na verdade, quando a gente lembrar a questão da pandemia, ela estava numa faixa de 30 a 35, teve todas as situações dos desastres, ela puxou para 100 muito rapidamente. Então quem conseguiu se posicionar logo pós o início da pandemia teve um bom ganho. Quem se mantém posicionado numa empresa como Vale,
começa a ter uma nova faixa de preço baixo. Então, muito difícil a Vale se tornar barata de novo para tomar posição na faixa dos 30, 40. Eu acredito que o novo barato da Vale vai ficar na faixa de 50 a 60 reais. Por isso que eu olho para a Vale sempre como uma oportunidade, esperando, no meu caso, como grafista, eu sempre espero algum sinal gráfico que me dê um pouco mais de conforto, mesmo que seja para tomar uma posição de longo prazo. Eu gosto de algum sinal que me coloque numa situação de ter um momentum, de ter uma situação de ter uma continuidade, de não passar calor já no primeiro dia que eu tomo posição. E no caso de Vale, ainda vale a pena esperar um pouquinho mais, esperar ela começar a formar algum padrão de reversão e tudo que está ligado a minério, tudo que está ligado a esse setor, esperar um pouquinho, alguns sinais um pouco mais altistas para começar a tomar posição, pelo menos da maneira que eu gosto de fazer. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui, meninos. Muito obrigada. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós. Obrigada, Garofo, pela sua participação aqui toda segunda conosco. Forte abraço até segunda que vem. Marco, espero você por aqui amanhã. Muito obrigada, hein? Com certeza. Beijo, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. É Obrigado. Isso aí. Vamos ficando por aqui, lembrando que a segunda-feira tá só começando, semana tem muita coisa para poder rolar. A gente tá aí, ó, com esse índice futuro do Ibovespa numa alta de 0,89% nesse início de negociação. Lembrando que a gente já vinha com a leve tendência de alta lá fora também. Permanecemos assim. Lá fora a gente tem Dow Jones futuro. Opa, deixa eu atualizar para vocês aqui o mercado futuro, como que a gente tá ali nos Estados Unidos. Na Europa a gente segue com a mesma tendência de alta que via de mais cedo, com o DAX subindo 0,18, CAC na França subindo 0,30. Lembrando que em futuros, no Reino Unido, a bolsa permanece fechada por causa de feriado, tá? Em relação aos índices futuros nos Estados Unidos, Dow Jones futuro está subindo agora 0,25%, S&P 500 futuro sobe 0,18%, Nasdaq futuro agora sobe 0,37%. Temos aí esse cenário de alta para as commodities, Brent subindo 2,4% a 77 dólares o barril do petróleo Brent, o WTI 2,76% de alta a 73 dólares e 31 cents. E essa alta muito forte aí do minério de ferro que tem essa interrogação. Será que é realmente aí, né, essa questão desse corte de produção dos produtores que a gente já vinha repercutindo agora com o Garofo, com o Marco Prado? Fica a interrogação. A gente vai seguir acompanhando por aqui, a nossa programação tem muita coisa aí pela frente. A Paula Moraes está chegando aí junto com o Felipe Nascimento no BMC News. Eu volto em seguida às 10 horas da manhã com a abertura do mercado aqui para todos vocês, já de olho no que está acontecendo por aqui. E você, claro, deixa o like aí na nossa programação, se inscreva no nosso canal, participe aqui de toda a nossa programação ao vivo, a gente está sempre de olho aqui no nosso chat, deixe suas dúvidas e interajam. Eu volto daqui a pouco, lembrando, continua aí, hein? Paula tá chegando junto com o Felipe Nascimento, gente, até já, tchau, tchau.